Com muita honra, concedo a palavra ao meu querido amigo, senador Elmano Ferrer, do Partido Trabalhista Brasileiro do Piauí. Piauí, grande Piauí. Do grande Piauí. Meu nobre presidente, senhoras e senhores senadores, hoje, senhor presidente, no dia em que ocorre uma mobilização nacional em apoio à cultura nordestina, aqui em frente do Congresso Nacional, venho a esta tribuna fazer uma manifestação em defesa da vaquejada, que é uma prática desportiva e uma tradição, um patrimônio cultural do meu estado do Piauí, do Nordeste e do Brasil. Em 6 de outubro último, senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade 4.983, impetrada pelo Ministério Público contra a Lei 15.299 de 2013, do Estado do Ceará, que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural daquele Estado. Nesta decisão, senhor presidente, cujo relator foi o ilustre ministro Marco Aurélio, assim como na petição inicial do Ministério Público, há o reconhecimento expresso dos valores culturais da vaquejada como atividade esportiva tradicional do Nordeste. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5, entendeu que o dever de proteção ao meio ambiente deveria se sobrepor à questão do patrimônio cultural. Esse é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, ao qual nós temos o dever republicano de respeitar. Mas eu venho aqui, senhor presidente, com muito respeito, discordar desse entendimento e manifestar a minha grande preocupação com a situação, haja vista a grande manifestação que nesse instante ocorre aqui na Praça dos Três Poderes, pois foi criada uma jurisprudência que não ficará restrita apenas ao Estado do Ceará, mas será aplicada em todo o país. Explico. Em primeiro lugar, como já disse, tanto na decisão do Supremo Tribunal Federal, quanto na petição inicial do Ministério Público, há um reconhecimento do valor da vaquejada como patrimônio cultural imaterial. De fato, senhor presidente, o valor cultural é incontestável e foi imortalizado por muitos escritores, músicos, historiadores ao longo de séculos. O célebre e saudoso Luiz Gonzaga homenageou os vaqueiros com sua arte, com a famosa canção Festa de Mourão, uma verdadeira ode à vaquejada. Gonzagão, que o gênio que era, conseguiu de maneira muito poética traduzir para o Brasil e o mundo toda a emoção de um sertanejo da vaquejada. Vejam, senhoras e senhores senadores, o óbice que surge nas instâncias judiciais é relativo apenas aos supostos maltratos contra os animais. Mas a vaquejada, embora seja um esporte que envolve algum risco, tanto ao vaqueiro quanto aos animais, o boi e o cavalo, não é, como se afirma na decisão, intrinsecamente nociva à saúde e à integridade dos animais. Inclusive, tentar compará-la com a farra do boi ou a rinha de galo, como alguns fazem, me parece não só um equívoco, mas também um argumento que não procede. Aliás, se formos falar com toda a franqueza sobre maltratos de animais,
Talvez tenhamos de fechar os laboratórios nacionais que usam cobaias em seus experimentos. Também teremos de fechar as granjas, as fazendas de leite e de corte e os abatedouros pelo país afora. Esses, sim, cometem atrocidades diariamente contra os animais. Senhor presidente, em segundo lugar, existe a questão econômica, para a qual o Supremo Tribunal Federal mostrou-se completamente insensível. Vaquejadas são eventos grandiosos que movimentam a economia de todos os estados do Nordeste. Segundo informações que eu obtive da Associação Brasileira de Vaquejada, para a realização de uma única prova de vaquejada, há o envolvimento de aproximadamente 270 profissionais, desde o veterinário, árbitros, inspetores, locutores, organizações, pessoal de segurança, alimentação, limpeza, apoio de gado, entre outros trabalhos realizados no evento. Músicos são contratados, assim como outras atividades de apoio ao evento de vaquejada. Só para se ter uma ideia, senhor presidente, em 2015, as vaquejadas movimentaram algo em torno de 600 milhões de reais, gerando perto de 120 mil empregos diretos e 600 mil empregos indiretos. Nesses números estão incluídos os leilões e as feiras agropecuárias. São perto, senhor presidente, de quase 4 mil vaquejadas por ano em todo o Nordeste e o Brasil, das quais 60 apresentam premiação superior a 150 mil reais no Nordeste. Só o futebol supera, senhor presidente, as vaquejadas em termos de público. No Piauí, segundo dados da Associação dos Vaqueiros Amadores do Estado, são realizadas cerca de 250 vaquejadas por ano, gerando mais de 30 mil empregos diretos, 30 mil empregos indiretos e 6 mil empregos diretos, movimentando milhões de reais por ano. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero lembrar que as vaquejadas não são apenas um esporte e uma tradição cultural. Elas também são a base do sustento de milhões de brasileiros, especialmente na nossa região Nordeste e particularmente no nosso estado do Piauí. Não levar isso em conta na hora de uma decisão judicial de tamanha relevância para a nossa região, desconsiderar que uma simples canetada afetará as vidas de milhões de brasileiros, parece-me algo bastante preocupante, sobretudo neste momento de grave crise econômica e por se tratar o Nordeste, e uma região historicamente discriminada pelas outras, assolada pela miséria e pela desigualdade. Senhor presidente, sob o argumento de proteger os animais de supostos maltratos e crueldades, estão penalizando milhões de seres humanos, cidadãos brasileiros que tiram seu sustento dessa atividade econômica. Tudo isso me fez lembrar agora no caso das touradas da província da Catalunha, lá na Espanha. Em 2010, senhor presidente, o parlamento catalão aprovou uma lei que proibia as torturas em toda a província. No mesmo ano, o Partido Popular Espanhol apresentou ao Tribunal Constitucional daquele país um recurso de inconstitucionalidade contra a retirada da referida lei. Lá, senhor presidente, o Tribunal
Constitucional da Espanha se pronunciou pela inconstitucionalidade e consequente anulação da lei catalã, fundamentando a sua decisão no argumento de que ela estava se sobrepondo à lei nacional, que considera as touradas patrimônio cultural e material de todo o povo espanhol. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, recordemos que a lei cearense, ora impugnada pelo Supremo Tribunal Federal, vinha justamente regulamentar a atividade, coibir os abusos, proteger os vaqueiros e os animais. Agora, na ausência de uma moldura jurídica, vamos abrir a porteira da clandestinidade. Nesse sentido, senhor presidente, temos hoje em trâmite aqui no Senado Federal pelo menos 3 proposições da mais alta importância. A primeira é a PEC número 50 de 2016, tendo como primeiro signatário o ilustre senador Otto Alencar, da qual também tive o orgulho, tenho, aliás, de ter assinado, juntamente com outros 26 senadores da República. Ela, abro aspas, senhor presidente, acrescenta ao parágrafo 7º do artigo 225 da Constituição Federal, para permitir a realização das manifestações culturais registradas como patrimônio cultural brasileiro que não atentem contra o bem-estar animal. As outras 2 proposições são os projetos de lei do Senado número 377 do corrente ano, que reconhece a vaquejada como manifestação da cultura nacional, e o outro projeto de lei 378, que tramita, dispõe sobre a prática esportiva da vaquejada, de autoria dos nobres senadores Raimundo Lira e Eudício Oliveira, respectivamente. Presto aqui, senhor presidente, portanto, minha solidariedade ao povo brasileiro e aos pares todos aqui que já se manifestaram em defesa da vaquejada. Estamos, senhor presidente, nesta casa, representando o povo dos nossos estados, com a confiança que nos foi depositada nas urnas. Temos o poder e o dever de defender os seus mais legítimos interesses. Todos juntos, produzindo um bom marco regulatório para a vaquejada, podemos promover não só a valorização da nossa cultura, mas o desenvolvimento socioeconômico do nosso país, especialmente da nossa região Nordeste. Essas, senhor presidente, as palavras que tínhamos a pronunciar nesse instante.